Olá, meu nome é Lígia, sou fisioterapeuta neurofuncional da criança e do adolescente com experiência em pesquisa e prática no ambiente escolar. Hoje vamos abordar aspectos teóricos importantes sobre as propriedades físicas do recurso pedagógico para adequação para o aluno com deficiência física. Então vamos lá. Como combinar o recurso com a pessoa? Primeiramente, temos que ter claro o conceito de recurso pensando no aluno com deficiência. Recurso é todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais de pessoas com deficiência. Nesse mesmo enfoque, recurso pedagógico, segundo o professor Manzini, é todo o material de auxílio que faz parte de uma atividade de ensino planejada e que tem relação com a faixa etária, o interesse, a dificuldade e necessidade do aluno. Para adequar o recurso para o aluno, precisamos conhecer as suas habilidades e limitações durante a execução das atividades e o professor precisa ter claro quais são os objetivos pedagógicos. A adequação de um recurso tem os seguintes objetivos: aumentar as potencialidades do aluno, prevenir deformidades, facilitar a coordenação motora, diminuir gasto energético durante a execução das atividades, melhorar o desempenho do aluno em relação às variáveis tempo de execução da atividade, trajetória, precisão e velocidade do movimento. Além disso, promover a independência e a autonomia do usuário do recurso e, por fim, facilitar a participação e a aprendizagem do aluno durante as atividades. No atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência física, o professor precisa conhecer a diversidade e a complexidade das características motoras do seu aluno. Ele deve definir previamente os objetivos pedagógicos e quais estratégias de ensino serão necessárias e mais eficazes para desenvolver todo o potencial do aluno. Para isso, ele pode precisar utilizar recursos pedagógicos e equipamentos adequados às necessidades do aluno e que promovam a autonomia. O professor, quando necessário, pode e deve solicitar o auxílio de um terapeuta ocupacional ou de um fisioterapeuta, seja esses da equipe multidisciplinar da escola ou do próprio aluno. A utilização de recursos pedagógicos ou tecnologia assistiva com esses alunos terá mais sucesso se seguirmos um processo pré-estabelecido de 4 etapas. A primeira etapa, devemos realizar a avaliação do aluno ou conhecer por meio de informações fornecidas pelos terapeutas sobre as habilidades e dificuldades. Devemos realizar a avaliação com auxílio de instrumentos padronizados, como, por exemplo, o do modelo MPT, que tem como objetivo combinar tecnologia com a pessoa com deficiência. Esses instrumentos, eles são de uso livre, traduzidos e adaptados para o português do Brasil. Numa segunda etapa, devemos estabelecer os objetivos de ensino, elaborar uma proposta de adaptação ou várias propostas de adaptações de recursos e estratégias pedagógicas e realizá-las conforme idealizadas. Numa terceira etapa, a de intervenção, vamos praticar o uso do recurso. Essa prática deve ter uma intensidade alta e possibilitar variabilidade de uso. E na última etapa, vamos realizar a reavaliação do recurso
E para isso nós vamos ter como foco a satisfação e a predisposição de uso. Nesse momento, também podemos utilizar os instrumentos do modelo MPT. Fiquem atentos, porque as pesquisas têm indicado que 30% dos recursos prescritos e adquiridos para pessoas com deficiências, eles têm sido abandonados no primeiro ano de uso e alguns não chegam nem a ser utilizados. Portanto, temos que ser criteriosos no momento de prescrever ou de adaptar um recurso. Para combinar o recurso às necessidades dos alunos, podemos modificar as propriedades físicas do objeto em consonância com os objetivos pedagógicos e os desejos do aluno, para que haja aceitação, uso e não abandono do recurso. As principais dificuldades visualizadas em relação ao desempenho motor durante as atividades funcionais envolvem os seguintes aspectos: limitações funcionais para realizar o alcance, a apreensão e o transporte de objetos devido às condições motoras do aluno. Assim, os movimentos acontecem com uma velocidade diminuída, o aluno pode apresentar fraqueza muscular durante a execução, ou os movimentos são feitos de forma rígida ou incoordenada. O desempenho do aluno pode estar prejudicado devido a fatores intrínsecos e extrínsecos. Os principais fatores intrínsecos que interferem no desempenho do aluno durante a atividade são idade do aluno não adequada à atividade ou recurso proposto, falta de experiência na execução daquela atividade, controle postural deficitário e as condições inerentes ao indivíduo, como prematuridade, lesões de sistema nervoso central, alterações congênitas. Em relação aos fatores extrínsecos ao indivíduo, devemos estar atentos à posição do corpo do aluno durante o manuseio do recurso ou durante a realização da atividade. Além disso, temos que considerar o local sobre o qual o recurso ou objeto está posicionado em relação ao aluno e as propriedades físicas dos objetos. Observem que os fatores extrínsecos podemos modificar para favorecer o desempenho, a autonomia e a participação do aluno. Quando pensamos na experimentação ou na experiência durante o desempenho da tarefa, temos que ter claro que a familiaridade com o recurso, ou seja, a experimentação de diferentes recursos, possibilita ao aluno conhecer as características daquele objeto e facilita o ajuste de força para a execução da atividade. Muitas vezes, a criança com deficiência física tem poucas possibilidades de manusear e experienciar objetos e até mesmo de experimentar atividades diversificadas, o que interfere no planejamento e execução motora e indiretamente no desenvolvimento cognitivo daquela. Podemos modificar também a posição do aluno ou a superfície na qual o recurso está posicionado para facilitar ou dificultar a atividade, dependendo do objetivo que tem com aquele aluno. Por exemplo, podemos modificar a ação da gravidade em relação à execução do movimento. Isso irá facilitar ou dificultar a execução. Podemos também inclinar a superfície de trabalho do aluno anteriormente, que poderá facilitar a execução do movimento.
Pesquisas têm indicado que quando posicionamos o objeto em uma superfície ao lado da criança, a atividade bimanual é executada em uma trajetória menor. No entanto, nem sempre a trajetória menor é o principal objetivo durante uma atividade. Geralmente, nós posicionamos o objeto à frente da criança, porque facilita a coordenação olho-mão, o controle cervical e a simetria corporal. Em relação à maleabilidade do recurso, quando queremos facilitar a apreensão de um objeto nas mãos, podemos pensar em modificar a maleabilidade e o tamanho do recurso. Objetos mais maleáveis facilitam a apreensão com os dedos e a trajetória do movimento é mais retilínea. Em relação à textura do recurso, recursos com texturas. Retomando, a textura do recurso oferece importantes informações sensoriais. Pesquisas identificaram que recursos com textura mais lisa melhora a trajetória e o tempo de execução do movimento, mas dificulta a apreensão palmar do objeto. Então, um aluno que está com dificuldade de fazer a apreensão do recurso pedagógico com os dedos, uma dica seria confeccionar o recurso com uma textura mais áspera que irá facilitar. Quanto ao peso, objetos mais pesados parecem facilitar a coordenação e a direção durante o movimento de deslocamento de membros superiores. No entanto, objetos leves aumentam o tempo de reação e podem melhorar a performance durante o movimento de agarrar. Por exemplo, durante uma atividade de vôlei, podemos substituir a bola por bexigas, que provavelmente irá melhorar o desempenho desse aluno no movimento de agarrar a bola. Em relação à dimensão, observamos que objetos grandes aumentam o tempo para deslocamento e, dependendo do tamanho, dificulta a apreensão entre os dedos. Os objetos menores exigem mais destreza e coordenação motora fina. Dessa forma, posso modificar a dimensão do objeto dependendo do objetivo que eu quero. Por último, em relação à forma, a cilíndrica é a que facilita a execução do movimento de agarrar e deslocar um objeto. Lembrem-se que podemos modificar uma ou mais propriedade física dos recursos pedagógicos, dependendo de nossas necessidades e objetivos. Busquem sempre a ajuda da equipe multidisciplinar, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos. Bem, finalizamos por hoje. Caso precisem de outras informações, podemos conversar no fórum ou no SOS Professor no nosso aplicativo. Muito obrigada pela atenção.